Bom dia. Bom dia, bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. Nós estaremos no YouTube, no Instagram e posteriormente eu também posto os vídeos lá no Facebook, na página Mentes com Bíblia e na página mentes.free. Olhando para a palavra de Deus todos os dias, começando os nossos dias com a presença do nosso Senhor, nós vamos estar nos santificando a cada dia e nós vamos estar cada vez mais inseridos dentro da verdade, dentro de quem é este Deus. Deixa eu só ligar aqui o meu. Eu sempre esqueço de alguma coisa. O meu fundinho aqui. Eu sempre esqueço de alguma coisa. Mas enfim, o mais importante nós não podemos esquecer do amor desse Deus por nós, pelas nossas vidas. E ontem eu ainda falava com uma pessoa a respeito disso, e o Senhor, Ele é tão bondoso, Ele é tão carinhoso conosco, quando nós estamos dispostos realmente a ouvi-lo, né, a ouvir a sua voz. E ontem pela manhã, antes do devocional, Ele me deu uma palavra, e, e depois Ele logo me deu um fundo, né, para colocar aqui, e Ele me deu: eu cuido de ti. Se nós estivermos atentos e olhando nos olhos do nosso Deus, olhando nos olhos de Jesus, nós sempre teremos uma palavra de consolo, nós sempre teremos uma palavra de conforto. Uma hora é uma palavra que nós lemos aqui na Bíblia, uma hora é uma pessoa que vem e nos ministra, né? nos coloca para cima, nos faz lembrar daquilo que nós já havíamos entendido diante da palavra, só que as aflições e as pedras do caminho vão fazendo com que a nossa memória fique, a nossa fé, ela vai diminuindo, né? E o fogo que precisa estar queimando aqui no altar do templo do Senhor, que é no nosso interior, ele vai diminuindo. As aflições vão sufocando a chama da fé, a chama da verdade, da adoração. Então, esse Deus, ele é maravilhoso, ele sempre vem nos trazendo à luz quem ele é. E quando nós entendemos quem ele é, nós conseguimos entender quem nós somos. Ontem, nós estamos agora no livro de Neemias, e ontem nós finalizamos aqui o capítulo 2, e finalizamos ali dentro daquele contexto sobre os inimigos ali que estavam ali perturbando Neemias, né? Quando souberam que ele chegou ali junto com ele deve ter chegado com uma comitiva real, porque o rei enviou junto com ele soldados para protegê-lo. Então ele chegou com uma comitiva real e enfim, ninguém sabia as intenções dele ali até aquele momento, mas os inimigos já ficaram totalmente ouriçados, né? Porque já perceberam que havia chegado alguém de poder ali para ajudar aquele povo que eu acredito que estava totalmente oprimido, porque após de 80 a 100 anos, né? Não tem uma previsão, uma data certa, mas vamos lá, eu acredito que em torno de 80 anos depois, Neemias chegou ali, dentro daquele contexto de Israel, onde os muros continuavam totalmente destruídos. O templo já havia sido levantado, mas os muros, né? Já havia adoração ali naquele lugar, já havia um altar levantado ao Senhor, porém os muros, as brechas dos muros, os pecados ainda estavam ali naquele povo, né? Envolvendo ali aquele povo e impedindo que a proteção total do nosso Deus estivesse ali sobre eles. Da mesma forma acontece conosco. Nós levantamos o altar ao Senhor, nós levantamos o templo quando nós estamos aqui olhando para a palavra dele, sendo ministrados através da palavra dele, tendo uma constância na palavra dele, lendo todos os dias, ouvindo pregações, estando dentro de um contexto religioso onde nós vamos estar com outras pessoas da mesma fé.
e por final, com a verdade, com o conhecimento que vem através da palavra, através do ouvir a palavra, nós vamos nos santificando. E então, quando nós vamos nos santificando, nós vamos fechando o muro ao nosso redor. Nós vamos fechando as brechas, os pecados que fazem com que o mundo espiritual nos ataque. Nós vamos fechando aquelas brechas com a santidade que vem do Senhor. Porque a palavra de Deus nos fala que nós pecamos todos os dias e que não há não há ninguém. Mesmo aquele que você olha assim e diga, nossa, que pessoa santa. Não há ninguém que fique sem pecar. Só que quando nós estamos em Cristo, há uma grande diferença. Nós vamos pecar cada vez menos. Cada vez menos nós vamos pecar e cada vez mais nós vamos estar em santidade. Então, cada vez mais os muros que nos cercam, assim como Neemias, assim como Jerusalém ali, os muros estarão mais edificados. Então, nós estaremos dando passos mais firmes na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Então, vamos orar. Se você está com a sua Bíblia, bom dia, Guilherme, bom dia, Neto. Se você está com a sua Bíblia, já pegue a sua Bíblia, mantenha um relacionamento, uma intimidade com essa palavra que é viva e que pode transformar, e Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dessa palavra que é viva. E segundo Isaías, ela não volta sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi determinada. Então, toda palavra que o Senhor lança em nossas vidas, ela será cumprida. Então, que nós possamos encontrar nesse dia a esperança que nós necessitamos para hoje. Hoje é o dia mais importante. Nosso foco, ele precisa estar em Cristo, mas Cristo nos fala que hoje é o dia mais importante. Não fiquem preocupados, Filipenses 4, 6, 7. Não fiquem preocupados com o futuro, né? Não fiquem preocupados com aquilo que ainda não aconteceu. Não fiquem ansiosos. O que é ansiedade? É o extremo. Pensamentos que estão numa constante de preocupação, de medo, de incertezas, de inseguranças em relação ao futuro. Não fiquem preocupados, mas enche a sua mente, né, que fala a palavra lá em Filipenses, enche a sua mente com aquilo que vem do Senhor, com a palavra viva. Eu vou orar então para nós começarmos. Nós estamos em Neemias capítulo 2, versículo 11. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, Senhor, eu te agradeço por esse devocional, te agradeço por esse altar que nós levantamos a Ti, agora no início do nosso dia, Senhor. Senhor, que Tu possas nos encher da Tua presença, nos encher da Tua sabedoria, nos encher daquilo que provém de Ti, Senhor, do Teu amor, da Tua benignidade, Senhor, daquilo que vem de Ti, Senhor, que nós possamos ter a esperança e a força necessária para seguir o nosso dia de hoje e para andar com passos, ó Deus, alinhados em santidade diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Neemias 11. Neemias já havia chegado ali em Jerusalém, e nós ontem, veja o devocional de ontem, tem todo o contexto ali de como Neemias, um copeiro do rei, chegou ali até Jerusalém. E agora nós vamos a partir do versículo 11, que é quando ele chega, então ele vai contar aqui a trajetória dele ali durante aquela chegada. Versículo 11. Assim cheguei a Jerusalém 3 dias depois, e enquanto eu estava lendo essa palavra, me chamou a atenção esses 3 dias novamente. Em vários contextos bíblicos, nos falam sobre os 3 dias. Ali Esdras também, quando chegou, teve 3 dias ali, antes de fazer a viagem, teve 3 dias que ele reuniu todo o povo ali para jejuar, orar, pedindo segurança durante a viagem, que foi uma viagem ali de 4 meses, se eu não me engano, agora não lembro corretamente. Então ele pediu segurança a Deus, porque ele não estava indo da mesma forma que Neemias foi com as guardas reais, com a guarda real mais
Esdras não, Esdras foi somente com o povo, com os sacerdotes, com aqueles, o remanescente que estava voltando ali para Jerusalém. Mas os 3 dias remetem também a Jesus. Foi crucificado e 3 dias após ressuscitou. Então a Bíblia, toda a Bíblia, ela remete a Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, o nosso Salvador. Então, continuando aqui. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Nessa pequena passagem, nós vamos ter vários ensinamentos aqui. Nós fizemos todo o estudo do livro de Provérbios, sobre sabedoria, sobre questões diárias, e o que mais me chama a atenção em Provérbios é o falar, né? A sabedoria no falar. E eu testemunhei várias vezes ali, enquanto nós estávamos lendo, o quanto eu lutei para ter sabedoria no falar, para me calar quando eu deveria me calar, para pensar antes de falar. Porque uma pessoa que é mais extrovertida, que é mais espirituosa, né? Eu ainda falava, né, que eu perdi o amigo, mas não perdi a piada. E Deus foi me dando domínio próprio sobre isso, Deus foi transformando a minha mente, o meu coração e alinhando. E da mesma forma nós trazemos para os nossos dias atuais. Ontem eu falava com uma jovem também a respeito disso. Quando nós abrimos muito a nossa boca para falar daquilo que está no nosso coração, muitas vezes nós estamos entregando o nosso coração, nós estamos entregando a nossa identidade perdida, que está perdida, nós não sabemos quem nós somos, nas mãos de outras pessoas. Então nós vamos sendo atacados na nossa identidade, atacados na nossa essência, mas quem deu essa permissão? Nós mesmos. Porque nós abrimos a nossa boca para falar daquilo que não provém. Deus abençoe, meu irmão. Aqui, nós abrimos a nossa boca para falar daquilo que não provém, né, de Deus, porque o Senhor, ele está ali moldando a nossa identidade. Então, a nossa intimidade com Ele, nós muitas vezes, na intimidade com Ele, muitas vezes Ele vai ministrar em nossos corações, olha, o Espírito vai falar, não fala nada. Eu estou te moldando, eu estou construindo a tua identidade. Segue a tua vida, né? Eu vou te ajudar a reconstruir os teus muros. Eu vou te ajudar a te entender, a você a entender quem você é, quais são as habilidades que eu coloquei em você, quais são as qualidades. Você não é um erro. Nós não somos um erro. Cada um de nós tem um DNA próprio. Cada um de nós tem um propósito próprio diante de Deus. Nós temos o propósito em conjunto com aqueles que são da mesma fé, mas nós temos um propósito individual. E o falar, os nossos planos, aquilo que nós estamos planejando, aquilo que Deus coloca nos nossos corações, muitas vezes nós precisamos, assim como uma criança fica no ventre de uma mãe por 40 semanas, né? Não se fala mais 9 meses, mas 40 semanas, da mesma forma os projetos que Deus coloca no nosso coração, muitas vezes nós precisamos nos calar para gerar. E foi o que Neemias fez aqui. Primeiro ele saiu para analisar o que estava acontecendo ali, para ver com seus próprios olhos, porque Neemias não nasceu dentro do... Neemias nasceu dentro do contexto do cativeiro, Neemias nasceu na Babilônia. Mas por ter possivelmente pais que tinham uma fé, uma adoração a Deus tão forte, ele, em consequência, né, e isso acontece conosco, ele, em consequência, estava também, tinha o temor ao Senhor, com um amor ao Senhor verdadeiro. E por isso o próprio Deus levantou ele para ir lá reconstruir esses muros, mesmo ele não tendo nascido em Jerusalém.
Então ele não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em seu coração. E aí ele continua: não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte, ao tanque da rei, mas por causa do entulho, veja, 80 anos depois, ainda haviam entulhos ali, o povo ainda não havia conseguido se reestruturar naquela terra. Não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Continuando, 16. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. E a palavra reforça mais uma vez, ele não havia contado a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Sua vida está em ruínas hoje. A sua identidade está quebrada hoje. Os muros da sua alma estão destruídos hoje. Veja, o Senhor pode reconstruir esses muros. O Senhor pode reconstruir a sua identidade, assim como Ele reconstruiu a minha. Assim como Ele enviou aqui Neemias para reconstruir os muros aqui de Jerusalém. E nós vamos ver mais para frente que em 2 meses, aquilo que eles não conseguiram em 80 anos, em 2 meses, Neemias, através do poder de Deus, conseguiu. E aí, continuando. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Uma identidade destruída, ela nos traz vergonha. Uma identidade destruída nos traz insegurança, nos traz conflitos internos e externos, conflitos relacionais, de relacionamentos, nos traz tristeza, um sentimento de incapacidade constante, um sentimento de estar fora do contexto, de estar fora do... A pessoa não se sente bem no contexto religioso, a pessoa não se sente bem no contexto relacional com os seus familiares, no contexto social. A falta da identidade, ela é uma destruição que faz com que os dias se tornem dias pesados, dias sem sentido. E ficaram animados. Sim, vamos reconstruir. Então, quando tem alguém que é levantado pelo Senhor para nos dar aquela palavra de força, aquela palavra de ânimo, então é isso que acontece. Então, o povo ali, os sacerdotes, os líderes falaram: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. 19. Mas quando Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. Tobias, eu marquei aqui o que era o nome de Tobias. O Senhor é bom. Esse nome de Tobias tem o significado que o Senhor é bom. Porém, o que se entende? O que entende-se sobre Tobias? Tobias era judeu, né? O que entende-se é isso, que ele era judeu, mas ele não estava de acordo com o que o povo estava fazendo, com a reconstrução ali de Jerusalém. Então ele veio contra. E Tobias, mais para frente, nós vamos ler que ele era parente de alguns sacerdotes, de alguns líderes ali. Então, ele se infiltrou ali, dentro daquele contexto,
mas ele não estava disposto a ver os muros serem reconstruídos. E tantas vezes nós estamos dentro de contextos onde nós esperamos estar alinhados com aquilo que as outras pessoas querem, mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, nós precisamos ter o discernimento que vem do Senhor. Quais são as mesas que nós estamos sentando? Quais são as mesas que estão nos alimentando? Né? Isso é mais algo, mais uma coisa para nós trazermos a nossa consciência. Então, continuando. Zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. E o que aconteceu aqui? O que possivelmente pode ter acontecido em relação a Tobias? Quando o povo remanescente voltou do cativeiro, quando o povo voltou da Babilônia, eles foram inspecionar ali nos papéis, né, nos ofícios ali, quem era realmente descendente, quem era realmente judeu. Então, para ficar registrado ali, participar da comunidade, dos benefícios ali da comunidade, e também para entender aqueles que eram levitas, aqueles que eram sacerdotes, para que voltassem às suas funções ali diante do templo, diante do que Moisés ali, Deus passou para Moisés lá no deserto sobre a descendência de Arão, que seriam os sacerdotes, sumos sacerdotes, aqueles que, e os levitas, né, que seriam aqueles que iriam cuidar da parte do templo, da parte de adoração ao Senhor, da parte dos sacrifícios, da guarda ali do templo. E possivelmente Tobias não conseguiu oficializar a sua ligação com os judeus, porque muitos deles, em função da guerra, fugiram, trocaram seus sobrenomes, né? Mudaram os seus nomes, então ele não conseguiu comprovar que ele fazia parte. Então, se ele não comprovando que ele fazia parte, ele não poderia estar ali exercendo funções dentro de Jerusalém, dentro do povo, mas ele estava inserido no contexto. Eu vou finalizar com essa palavra e amanhã nós vamos a partir do capítulo 3 de Neemias. Então ficamos com mais esse ensinamento hoje sobre manter segredo sobre aquilo que Deus revela ao nosso coração até que o projeto seja gerido, falar com sabedoria, entender em qual mesas nós estamos sentando, entender diante da palavra do Senhor o que Ele quer que nós façamos, qual é o nosso propósito de vida, além de adorá-lo, o nosso propósito maior vai ser sempre adorar e honrar e glorificar o nome do Senhor. Mas além disso, nós também temos funções. Além de ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos, que é o que o Senhor nos fala, né? Também. Então, basicamente é isso para hoje. Vou orar então para nós finalizarmos. Então tá. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que ainda hoje o Senhor levanta Neemias, ó Deus, para reconstruir muros de identidades que estão quebradas, reconstruir muros de identidades que não sabem quem são, Senhor, não sabem o seu valor, não sabem o poder que tem diante de Ti, Senhor, não sabem. E por isso não se utilizam, Senhor, daquilo que o Teu banquete, a mesa que já está posta, Senhor, está ali pronta para oferecer. E eu te peço, Senhor, que o Senhor levante muitos Neemias por toda essa terra, Senhor, para fortalecer o teu povo, para levar esclarecimento ao teu povo, Senhor, e para incentivar o teu povo a continuar, Senhor, levantando muros em busca da santidade, em busca de quem tu és, para que estejamos sim, Senhor, em todo o tempo protegidos por ti.
Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra nas tuas mãos e ser conosco durante esse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser.